Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora do projeto do Senado para limitar os gastos do governo. Vocês acham que o governo deveria ter a possibilidade de gastar de forma infinita ou não? Tem que ter alguma forma de limitar esses gastos. Vamos destrinchar esse assunto aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é conservador e também libertário. Então é um artigo aqui na Folha de São Paulo. Projeto do Senado para limitar dívida corta as mãos do Banco Central e os pés do governo. Tem uma parte aqui do artigo, desse projeto, que fala sobre a situação que ele impediria o Banco Central de fazer a política de juros, né, da pauta da Selic. Não é sobre essa parte que eu quero tratar aqui no vídeo. O que eu quero tratar aqui no vídeo é a limitação dos gastos do governo. Vamos ler aqui uma parte do artigo. O Senado está para votar um projeto que, aprovado, pode dar cabo da política monetária do Banco Central, da capacidade do Banco Central de regular a taxa básica de juros, a Selic, de um dia para outro. A resolução pode também criar crises tais como vemos nos Estados Unidos, quando a dívida do governo federal daquele país assim atinge um certo limite, mas ainda piores. Pois é o que propôs o senador Renan Calheiros em projeto de resolução do Senado, emendado pelo relator Oriovisto Guimarães. Projeto de resolução trata de matéria da competência privativa do Senado, como determina a Constituição para limites de endividamento. Aprovou. Acabou. Na presente versão do texto, a dívida bruta do governo central não poderia ultrapassar o equivalente a 80% do PIB. Trata-se aqui da dívida geral dos governos, descontadas as dívidas de estados e municípios, perto de 74% do PIB. Ou então, a dívida não poderia ultrapassar 6,5 vezes a receita corrente líquida do governo federal, dada uma receita líquida de 12%. A dívida não poderia ultrapassar o equivalente, ora, a 78% do PIB. Se ultrapassado o limite da dívida, o ministro da Fazenda teria de prestar contas. Olha só que coisa terrível, hein? O ministro da Fazenda tendo que prestar contas do que ele faz. Acho que ele não deveria prestar, não, né? Deveria fazer tudo que ele quiser, meter imposto à vontade, gastar tudo que quiser, sem precisar prestar contas. Muito além disso, o governo federal estaria sujeito às restrições dos artigos 31 e 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o artigo 31 que, se a dívida passar do limite, o governo deve levá-la de volta ao determinado pela lei em 3 quadrimestres, com um corte inicial necessário de 25% no primeiro quadrimestre depois do estouro. Então vocês veem que seria uma medida excelente nesse sentido. O governo ele seria obrigado a ter responsabilidade fiscal. Se ele gastou mais do que podia, ele tem 3 quadrimestres para voltar o gasto para o que é determinado. E ele já tem que fazer um corte inicial de 25%. Isso obriga a uma austeridade fiscal. Para resumir uma história enrolada, para que isso fosse possível, seria necessário fazer cortes homéricos de despesas, tanto as primárias como aquelas com juros. Você vê aqui que, obviamente, que essa pessoa está escrevendo um artigo, ele defende soluções do Estado para as coisas. Ele quer que o Estado gaste o máximo possível que puder, porque segundo a crença dele, é através do gasto do Estado que se resolvem as coisas, pelo que eu posso inferir aqui do que ele está falando. Porque ele não é a favor de que se existam cortes de gastos, austeridade fiscal, responsabilidade. Amigos, isso é uma coisa que qualquer pessoa que gere um orçamento familiar, de uma casa, de uma empresa, ou do que quer que seja, sabe. Você não pode gastar mais do que você tem. Você não pode contrair dívidas de forma irresponsável. O governo ele deveria ser ainda mais responsável nessa questão, porque ele tá trabalhando com dinheiro que é dos outros. Um dinheiro que é o dinheiro dos contribuintes, na verdade, dos pagadores de impostos, né? Mas que aqui no Brasil, na maioria das vezes, a gente trata como contribuintes.
Não é possível, diz ele. É como tirar a meia sem tirar o sapato. Não há meios legais de cortar despesas obrigatórias, o grosso da despesa. Congresso e governo nem ao menos diminuem o ritmo de crescimento de despesas que estouram qualquer tentativa de teto de gastos, como o teto de Michel Temer ou o arcabouço fiscal do Lula. Então isso aqui, na minha forma de observar, é simplesmente você ter austeridade fiscal, você ter responsabilidade com o dinheiro público. Na verdade, o que a gente deveria buscar aqui, mais do que tudo, seria a diminuição do governo. A diminuição do gasto público através da diminuição do governo. Essa, na verdade, seria a solução. Como eu já coloquei para vocês aqui em vários vídeos, o que ocorre é o seguinte: você não tem, dentro da história do mundo, o crescimento da riqueza das pessoas, das populações dos países, com aumento de governo. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da China, por exemplo. Agora a China desfruta de um crescimento já há algumas décadas. Porém, como é que isso se deu? Eles tentaram planejamento central durante muito tempo. Tentaram comunismo durante muito tempo. Obviamente que hoje o regime lá ainda é comunista. Mas como que eles conseguiram fazer o país crescer? Através da liberdade econômica. Então eles têm um governo que ainda é centralizador, que ainda é um governo autoritário, que ainda restringe as liberdades, porém não a liberdade econômica. E através disso eles conseguiram crescer. Você pega países que tiveram crescimento, quer seja os países da Europa pós-Segunda Guerra Mundial, quer seja o próprio exemplo dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, quer seja Nova Zelândia, Coreia do Sul, Austrália ou qualquer outro país desenvolvido, você vai perceber que esses países estão lá no alto no índice de liberdade econômica. Ou seja, lá existe muita liberdade. E essa liberdade, um dos motivos para que ela exista, é que o governo limita a sua atuação. Porque quanto maior a atuação do governo, menor a liberdade. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. Para que você tenha o governo atuando num certo setor, por exemplo, vamos pegar o setor de energia elétrica. Na maioria das vezes, quando você tem o governo atuando, ele atua através de um monopólio. Não é isso que acontece sempre? Ele retira a possibilidade de se existir competição através de outras empresas trabalhando naquele setor. Então, é uma tentativa de promover uma austeridade fiscal, promover uma responsabilidade fiscal, que na verdade você vai sempre, na visão da esquerda, ter uma colocação de que isso é ruim. Porém, ao mesmo tempo, eles não oferecem uma possibilidade de resolver o problema. Todas as possibilidades que eles oferecem de resolver o problema é através de mais Estado. Através de mais Estado, eles vão sempre piorar o problema. E depois que se piora o problema, aí eles querem mais dinheiro. Aí depois que eles piorarem o problema, eles falam assim, não, a gente precisa de mais Estado ainda. O que a gente não conseguiu resolver é porque a quantidade de Estado que teve não foi suficiente. A gente precisa de mais ainda Estado. Aí eles vão e tentam resolver novamente. Novamente eles vão piorar o problema. E novamente o que eles vão alegar será a mesma coisa. Não, a gente precisa de mais Estado ainda. Ainda não foi suficiente, a gente precisa de mais dinheiro. Entende? Nunca eles vão tentar resolver com soluções mais criativas, com mais austeridade fiscal, com menos gasto, com mais responsabilidade com o dinheiro. Nunca eles vão tentar fazer dessa forma. E aqui é mais uma prova disso. Quando você tem uma tentativa de austeridade, quando você tem uma tentativa de responsabilidade com o dinheiro público, eles colocam que é um absurdo, que é uma coisa que não pode acontecer, que teria que se fazer cortes homéricos, porque essas pessoas eles veem o gasto do Estado como uma coisa plenamente justificável. O gasto do Estado como sendo uma coisa boa, uma coisa que você deve desejar, uma coisa que você deve sempre querer. Porém, o que a gente percebe na história do mundo é: quanto mais gasto do Estado, maior a pobreza da população. Quanto mais gasto do Estado, maior a ineficiência. A eficiência, se a gente perceber dentro da iniciativa privada, ela vem justamente
da competição. E se você tem o Estado monopolizando um certo setor, o que não vai existir nesse setor é justamente a competição. E, não existindo a competição, como é que pode ter eficiência? Gente, eficiência estatal é uma grande falácia. Ela não pode existir. Ela é, dentro da lógica, uma coisa impossível de existir. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal, a todos que estão se inscrevendo também. E até o próximo vídeo.